Sirvo ao Senhor no Mevan de São Gonçalo, coopero com o Mevan de Saquarema e de vez em quando dou um pulinho no Mevan de Cabo Frio. É minha casa, né? Saí de lá, né? O bom filho a casa volta, né? Acho que foi o Tiago que brincou comigo. Eu morava em São Gonçalo, eu sou de São Gonçalo, vim para cá em 2007 e há 2 anos atrás eu tive que retornar para São Gonçalo por motivos maiores. E eu lembro que o Tiago chegou para mim ainda há pouco e falou assim: pô, pastor, cada vez você está mais perto, né? Agora já está em Araruama, daqui a pouquinho está em Guaba, São Pedro, daqui a pouquinho pula aqui em Cabo Frio. Amém, mas eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Espero que vocês fiquem felizes em nós estarmos juntos aqui. Espero que até o término da nossa reunião você continue me amando. Amém? Teve gente que não falou amém, não. Mas eu espero que você continue me amando, tá? Em Cristo Jesus. Essa obrigação você tem que ter, cara. Você tem que ter. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor... no caminho para cá, o Senhor ministrou no meu coração e eu vi o Senhor o tempo todo direcionar essa palavra através das músicas cantadas, através de tudo que já foi dito, falado aqui em nosso meio. E eu queria muito compartilhar essa palavra com você. Eu tenho até que horas, mais ou menos? 00:30, 1h? Como é que é? Vigília? Hein, mano? Olha, ele falou que até 1h30 tá bom. Hoje é sexta-feira. Eu queria um pouquinho d'água. Eu bebo muita água. Alguém pode, por favor, pegar para mim água? Enquanto eu falo, eu bebo muita água. Queridos, abre sua Bíblia lá comigo, em Mateus. Como eu falei, eu sou de São Gonçalo. Passei por algum período aqui em São Pedro da Aldeia. Minha família está toda aqui em São Pedro da Aldeia. Sempre visitei a região desde pequenininho. Desde meus 10 anos de idade, todas as férias eu vinha para cá, São Pedro da Aldeia, São Pedro da Aldeia. E eu amo essa região, amo esse local. E é por isso que eu também fiz tanto esforço em voltar. Que a vida lá embaixo não está fácil, não. Mas enfim, você abriu lá em Mateus, de 15 em 15 dias eu vou para a minha congregação, em São Gonçalo, eu estou num período de transição. Para alguns irmãos que não sabem, eu perdi a minha esposa com câncer, alguns meses atrás. Por isso, quando eu falei no início da nossa conversa, que há 2 anos atrás, por força maior, eu tive que ir para São Gonçalo, devido a tratamento, muito mais fácil. Mas enfim, uma coisa o Senhor falou para mim: você não pode voltar atrás. Não volte atrás, querido. Amém? Não volte atrás. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir a esse Senhor. Vale a pena ser filho de Deus. Vale a pena ter Yeshua, Jesus Cristo, como seu e meu irmão mais velho. Vale a pena. Vale a pena. Não desista, não volte atrás. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual a dificuldade que você está tendo. Mas uma coisa eu sei, vale a pena. Vale a pena, cara. Você pode ter certeza que a palavra que eu vou ministrar essa noite, que o Senhor tem ministrado ao meu coração, é a palavra que eu tenho vivido. Luizinho, que me acompanha, meu amigo próximo, ele sabe muito bem disso, até com a galera que já caminha comigo, com o Luciano, com o Alan, com o Roberto. Vale a pena, não para, vale a pena. Prossiga para aquilo que o Senhor tem para você. Prossiga para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem chamado você. Prossiga. Não se acovarde. Não olhe para trás. Lembra da estátua de Sal? Não olhe para trás, não se acovarde. Vá em direção ao alvo. Cumpra o propósito que Ele tem para você. E essa noite eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você abriu lá em Mateus,
capítulo 4. Quem abriu, diga aleluia. Assim, hoje o negócio vai estreitar. Fico honrado, cara. Tá ministrando aqui cheio de galáctico. Amanhã tem o Luciano. Pode falar agenda, Márcio? À noite tem o Roberto. Domingo tem o Alan. Tá certo? Eu tenho certeza que ao término desse seminário, dessa conferência, dessas reuniões, você vai sair totalmente diferente. Não porque nós somos bons, não por isso. O bom é quando cumpre toda a sua obra, todo o seu chamado aqui na terra. Você lembra quando chegam para Jesus e falam, bom mestre? Ele fala, por que me chama de bom? Lembra? Por que tu me chama de bom? Cara, o bom é aquele que cumpre o propósito de Deus aqui na terra. Então, se Ele te deu um chamado, se Ele te encorajou para algo, você tem um encargo e você tem que cumprir esse encargo. Aí sim, quando você cumprir o encargo, você é bom. E eu tenho certeza que você vai sair muito diferente. É claro que você tem tido um alimento muito sólido. Essa congregação tem um alimento sólido e eu sei disso. Eu conheço alguns irmãos. No período que eu fiquei em São Pedro Aldeia, eu cheguei a ir algumas vezes na Maiva de São Pedro Aldeia, eu lembro disso. Mas não é por nós, mas aquilo que Deus vai gerar no teu coração, naquilo que Deus vai gerar na tua vida, numa metanoia que Ele vai fazer em você, num arrependimento que Deus vai gerar sobre a tua vida, numa mudança de atitude. Aquilo que o Lucas falou e muito bem, está aprendendo direitinho, que ele falou, estou aprendendo assim, e é verdade. Compaixão é uma atitude, não é um sentimento. Quando você sente compaixão de alguém, você toma as dores daquele alguém. É uma empatia, você se coloca no lugar daquele alguém. E foi isso que Jesus fez o tempo todo. Até no deserto. Você abriu lá em Mateus capítulo 4. Diz assim, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse, se tu és o Filho de Deus, fala comigo, Filho de Deus. Fala de novo, Filho de Deus. Você é Filho de Deus, sim ou não? Manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe, se tu és o Filho de Deus, mais uma vez, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Versículo 7 diz, contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Ordenou-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4 narra um dos momentos mais profundos no ministério de Jesus. Mateus 4 narra uma tentação de Jesus, uma tentação do nosso Cristo, uma tentação do nosso Messias, uma tentação do meu e do seu irmão mais velho, uma tentação do homem que hoje é um referencial para a nossa vida, sim ou não?
Mateus 4, ele narra isso. Jesus, ele poderia ter voltado para trás, sim ou não? Interessante que quando eu percorro as linhas desse texto, algo que vem de encontro ao meu coração são os 3 pilares, ou a tríade que rege esse mundo. Como diz a Escritura, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Quando você começa a ler o Mateus 4, você percebe que o diabo, o tempo todo, ele tenta Jesus nesses 3 pilares: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Sabe, querido, o ativismo do mundo, o capitalismo do mundo, o nosso dia a dia, o nosso ativismo, a nossa correria, o diabo o tempo todo ele tem nos oferecido isso, para mim e para você, os 3 pilares do mundo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O tempo todo o diabo tem oferecido isso a nós, e muitas das vezes nós caímos nisso. Porque estamos preocupados com os nossos interesses e esquecemos do interesse do Senhor, daquilo que Ele está preocupado. Filipenses 2:21 diz que nós estamos nos preocupados com as nossas coisas e não mais com as coisas do Senhor. Jesus ali, quando estava diante do diabo, diante de Satanás, ele estava preocupado com as coisas do Senhor, porque ele sabia que existia um propósito, ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era por um propósito. Então tudo que acontece na minha e na sua vida, existe um propósito. Você não é obra do acaso, você não foi um acidente, cara. Existe um propósito na minha vida e na sua vida. E eu não sei qual é o tipo de deserto, mas você vai passar por um deserto se você não já passou. E se você já está passando por esse, vai acabar esse, vai entrar outro. Porque é de deserto em deserto. O Senhor, Ele o tempo todo, Ele está querendo mostrar algo para nós. E você já reparou que quando você está no deserto, você ora mais? Quando você está no deserto, você busca mais ao Senhor. Quando você está no deserto, você procura ter mais relacionamento com o Senhor. O Senhor te fez e fez a mim e a você para o tempo todo Ele tabernacular conosco. Aleluia. Ele quer tabernacular, Ele quer ter um relacionamento contigo e comigo. O tempo todo Ele quer isso. Ele se relaciona com você. Ele se relaciona com você como um filho. Jesus Cristo, Ele foi conduzido ao deserto como um filho. O diabo deixa claro isso, tentando Jesus e tentando colocar uma dúvida na cabeça dele, se você é filho de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, cara, é que quando Jesus Cristo, ele é tentado pelo diabo, e o diabo começa a indagar quem ele é, Jesus deixa claro que ele não precisa ficar falando quem ele é, as atitudes dele vão mostrar quem ele é. Você não precisa falar que você é crente, as suas atitudes demonstrarão que você é crente, você está entendendo? Você não precisa falar que você é pastor, as suas atitudes mostrarão que você é pastor. Você não precisa falar que você é um evangelista, as suas atitudes mostrarão que você é um evangelista. Você não precisa falar, cara, que na sua casa, na sua igreja, enfim, você toca, você faz, você é aquilo. Você não precisa, você precisa refletir a essência de Deus que Ele colocou em dentro de você. É isso que você precisa. Precisamos isso, exalar o bom perfume de Cristo, exalar o perfume dele, é isso que precisamos. Só precisa de título quem não conhece a sua identidade. Se você conhece, sabe quem você é em Deus, você não precisa falar lá quem você é só agir como tal. Amém, sim ou não? Jesus Cristo, ele foi conduzido a um deserto, um lugar que ninguém queria ir, nem eu e nem você queríamos ir. E tenho certeza absoluta que nem ele queria ir. Ele foi por causa de um propósito.
E depois desse deserto começa verdadeiramente o ministério de Jesus. Você vai ver logo nos versículos adiante, no versículo 12. Inclusive tem um subtítulo dizendo: Jesus inicia o seu ministério. Depois de um deserto, ele teve que passar por um deserto para que fosse cumprido ou começasse a cumprir um propósito de Deus na vida dele. Ele teve que passar pelo deserto. Ele teve que passar por um momento difícil. Ele teve que passar por uma adversidade para que ele fosse conduzido ao propósito eterno de Deus. A Bíblia, a gente tem que entender que a Bíblia de capa a capa, ela converte ao Senhor, a Jesus, ao nosso Yeshua, ao nosso Messias. De capa a capa, o tempo todo, ela está sinalizando a vinda de Jesus, ela está sinalizando a morte de Jesus, ela está sinalizando a ressurreição de Jesus, aleluia. O tempo todo, você tem que passar a entender a Bíblia assim, do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse. Tudo converge a Cristo Jesus. Tudo é por Ele, para Ele. Então o deserto que eu e você estamos passando, ou que você já passou, e eu oro para que você passe por outro. O deserto que você está passando na sua vida é para convergir a Cristo Jesus. É para glorificar a Cristo Jesus. Jesus é um Deus esvaziado, um homem totalmente ali no deserto. Para que ele começasse o seu ministério, o ministério da redenção, ou seja, para que ele nos alcançasse, ele teria que conhecer na carne o que seria ser um homem de verdade. Ele teve que passar por isso numa carne, ele teve que passar por isso no deserto, para reconhecer as fraquezas, as dificuldades. Ele tinha que conhecer o que era fome. Ele tinha que conhecer o que era tentação. Ele tinha que conhecer o que era a tentação da fama, da glória, do glamour. Ele tinha que conhecer isso. Ele tinha que conhecer a dor do abandono, da ausência. Ele tinha que conhecer. Ele tinha que chegar ao limite da dor, da impossibilidade. Ele tinha que saber o que a gente passa e como nos reagimos à adversidade da vida. Ele tinha que saber. Ele tinha que saber isso. Para que começasse o ministério de Jesus, Jesus tinha que saber isso. Ali ele estava apto a cumprir o propósito eterno de Deus. Jesus tinha que começar lá, no deserto, lugar onde todo ser vivo passa. Jesus tinha que saber o que era isso, e como Satanás é totalmente usado por Deus quando Deus quer, sim ou não? Deus o usa para levar o homem Jesus, ao clímax da dor, da abstenção e da adversidade e da tentação. Aí você deve estar se perguntando: mas pastor Júnior, o que isso tem a ver comigo? Onde eu entro nessa história? O Senhor Jesus, Ele sabe na carne o que a gente sente quando o diabo está diante de nós nos tentando. Ele sabe na carne, Ele passou por isso. Gente, só o nosso Deus, somente o nosso Deus, só nós temos um Deus desse, cara. Isso é maravilhoso. Um Deus que se faz do tamanho da gente para entender a gente. Um Deus que se coloca no nosso lugar para entender o que a gente passa. Um Deus que sabe que não temos como nos tornarmos o tamanho dele, para entendê-lo, para compreendê-lo. Então Ele vem e fica do nosso tamanho para nos entender, para nos compreender. Cara, só Deus, só Jesus, só Ele pode fazer isso por mim e por você. Só um Deus fica do nosso tamanho.
para amar um ser do tamanho da gente. Só o nosso Deus. Fica do meu e do seu tamanho. Entenda, não estou resumindo Jesus. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu só quero que você entenda que Ele teve que passar pela mesma dificuldade que eu e você já passamos ou iremos passar. Obrigado. João 3,16 diz que o Senhor Jesus, Ele amou o mundo, Ele amou tudo, toda a criação, de uma tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, Ele é enviado como o único dele, único do Senhor. Porque o tempo todo o Senhor quer se relacionar comigo e com você. O Senhor o tempo todo quer aumentar a família dele. Foi para isso que o Senhor criou Adão. Ele queria aumentar a família dele. Ele queria se relacionar com Adão. O Senhor quer se relacionar contigo o tempo todo, como eu falei. Mas em Romanos, capítulo 8, versículo 29, você pode abrir. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Deixa eu falar algo para você, querido. Você é filho de Deus, sim ou não? Jesus Cristo é o teu irmão mais velho, sim ou não? Mas a palavra filho na Bíblia, ela tem uma diferença. Em alguns versículos, filhos está como ruiós, que significa filhos maduros. Em outros versículos, filhos está como teknon, que significa filhos imaturos, filhos infantis, filhos crianças. Você deve estar aí pensando já antes de eu perguntar que tipo de filho, qual tipo de vida de filiação que eu estou vivendo com o Senhor. De ruiós ou de teknon? Aqui no versículo 29, diz que o Senhor Jesus, Ele veio e nós nos tornamos filhos de Deus, a imagem de Jesus. E aqui está como filhos no ruiós. Então, se você é a imagem de Jesus, você tem que se tornar um filho ruiós, um filho maduro, um filho que sabe e conhece a necessidade do seu pai. Romanos 8,19, se você puxar uma folhinha para trás, diz, na minha versão, a própria natureza criada aguarda o vívido anseio que os filhos de Deus, que os ruiós de Deus sejam revelados. A criação, ela aguarda por mim e por você, para que nós possamos nos revelar a ela, mas sim, comigo e contigo, sendo filhos ruiós, filhos maduros. E aí você me pergunta, como que eu vou chegar a essa estatura de filho maduro, pastor? Olha para o teu comportamento. É muito simples. Se você tem filho, e eu tenho um casal, uma menina de 14 e um menino de 10, você sabe quando um é maduro e quando o outro é imaturo. O filho imaturo, ele toda hora te pede alguma coisa, sim ou não? Meu filho até que agora está melhorzinho, acho que ele está chegando ao ruiós. Mas eu chegava para meu filho e falava assim, alguns anos atrás, assim, filho, eu vou no mercado, não peça determinada coisa, porque papai está duro. E aí quando chegava no mercado, ele, papai, compra para mim. Filho, não dá, velho. Ah, papai, compra. Não dava para comprar, ele não comprava.
E às vezes fazia até pirraça. Graças a Deus fez algumas vezes, mas a gente chamou no canto, deu uma disciplinada. O filho técnico é aquele filho do... Já viu aquele comercial da Danoninho? Me dá, Danoninho, dá. É mais ou menos assim. É um filho imaturo. É um filho que começa a fazer reuniões. Gente, isso é muito sério. Nós somos tão imaturos que nós fazemos reuniões, um culto pra gente mesmo. Sabe o que é isso, cara? Fazemos culto pra gente mesmo, pra gente se beneficiar, pra gente barganhar com Deus. Vivemos de campanha atrás de campanha, de campanha atrás de campanha, de campanha atrás de campanha. Isso não deve acontecer aqui em Cabo Frio, não, só lá em São Gonçalo. Porque queremos barganhar, até no dízimo e na oferta queremos barganhar com Deus. Eu costumo falar que isso aí é um dos piores níveis de jacosice que existe. Você lembra de Jacó? Jacó era usurpador, era o cara que queria se dar bem, era o cara que queria sempre ser o privilegiado. E aí, no maior nível de jacosice, ele começa a barganhar com teu pai, com o irmão, enfim, você conhece a história. E às vezes nós, como cristãos, nos comportamos como os filhos de Jacó, imaturos, querendo sempre se dar bem em alguma coisa, querendo sempre se prevalecer, em qualquer área da nossa vida, na fila do banco, e somos cristãos. No ônibus, o tempo todo, a cultura brasileira do jeitinho brasileiro, o tempo todo a gente quer dar algum jeitinho, quer ser favorecido, quer se dar bem em alguma coisa, um nível extremo de jacosice. Mas o Senhor não quer isso de mim, de você. O Senhor te chamou para ser filho ruiós, filho maduro, filho com entendimento. E aí fica lá o filho técnico, oh, me abençoe, oh, me abençoe, oh, me abençoe. Dá até a música, né? É tudo que eu sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor, lembra? E a gente fica preocupado com o nosso umbigo, com as nossas próprias vontades e desejos. Esquecemos de sonhar o sonho de Deus, sonhar aquilo que Ele quer para nós. O Senhor, cara, Ele te chamou para ser filho ruiós, filho maduro, o filho com entendimento, o filho que sabe o que é para fazer, o filho que faz aquilo que vê o Pai fazer. Para isso que Ele chamou você, para você não trabalhar para Ele, para trabalhar com Ele. É diferente, porque quando você trabalha para Ele, você não sabe muito bem o que é para ser feito. Agora, quando você trabalha com Ele, você não se cansa. Você está com Ele, Ele te sustenta, Ele te guia, Ele te guarda. Romanos 8,19 diz que a terra aguarda de uma forma ansiosa pela manifestação dos ruiós de Deus, pela manifestação dos filhos de Deus. A terra está clamando por mim e por você, querido. Filhos de Deus, mas filhos maduros. Filhos que possamos entender qual é a necessidade. Filho que possamos sonhar o sonho dEle. Filho que possamos estar alinhados com aquilo que Ele quer fazer. Filho que nós vamos esquecer o nosso deserto, esquecer os nossos problemas e começar a nos preocupar com o problema da pessoa que está do nosso lado. Isso é reino de Deus, cara. Quando você se preocupa com a pessoa que está do seu lado, que às vezes o problema dela é talvez pior do que o seu problema. Ou às vezes o teu problema é pior do que o problema dela, mas você se preocupa porque você tem compaixão, porque você ama, porque você é um pequeno Cristo, porque você é irmão mais novo de Jesus. Ele é teu irmão mais velho, ele é o ruiós mor, se eu posso dizer assim, e você é um ruiós dele. E você tem que se comportar como um pequeno Cristo, não como um filho imaturo.
Não como filho que no primeiro vento fecha a cara e fala, não quero mais essa igreja, não quero mais servir Jesus. Cresça! Em nome de Jesus, cara. A terra está lá fora esperando você se manifestar. A terra está lá fora esperando você se despertar e acordar, porque o povo lá fora está perecendo e eu e você estamos preocupados com as nossas coisas. Que evangelho meia boca é esse que eu e você estamos vivendo? Que evangelho é esse, querido? Um evangelho que houve uma morte de um único filho para eu e você se dar bem? Que é isso? Um evangelho, cara, que depende de mim, de você também, para que nós possamos estabelecer o reino dele. Porque agora a gente fica, ó Senhor, vai lá naquele beco e visita aquele beco. Não! Agora quem tem que ir sou eu e você. Ele vai através de nós. Às vezes a gente passa de carro naquele frio absurdo, e a gente está no nosso carro, uau, e aí está lá os moradores em estado de rua deitado, e a gente olha, e aí com a cara mais lavada, a gente fala assim, Senhor, oh Senhor, visita ele lá, Senhor. Toque em alguém para mandar um cobertorzinho para ele. Eu já falei isso, querido. Jesus quer que você faça isso. Senhor, tira fulano do tráfico. Cara, investe tempo nele. Investe tempo em oração. Oh, Senhor, tira ele do tráfico. Tira ele do tráfico. Quanto tempo tem, cara, que você não fala com ele? Com certeza, cara, alguém da sua família, ou algum parente seu distante, ou algum vizinho, ou alguém da tua rua está envolvido com essa porcaria chamada droga. E o que eu e você temos feito? Ainda bate no peito assim, eu já chamei ele para a igreja, ele que não quer vir, ele não vai vir para a igreja. É você que tem que ir atrás dele, cara. Ele não vai vir. Você que vai atrás dele, invista tempo nele de oração, discipule ele, cuide dele. É isso que Yeshua quer que façamos. Isso é compaixão. Ah, mas amanhã eu tenho que acordar cedo para ir para o trabalho. Problema! Faça com ele. Porque você não vai ficar cansado, eu tenho certeza. Porque ele vai renovar as suas forças. Porque a Escritura diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Até quando você vai ficar paralisado naquilo que Deus propôs para você, naquilo que Deus colocou na tua mão? Até quando, cara? Até quando você vai ficar totalmente parado, sem querer se mover, porque alguma frustração de uma experiência negativa no passado te travou? Até quando, cara, eu libero na tua vida, em nome de Jesus, um espírito de intrepidez sobre a tua vida, de ousadia, que o Senhor te pegue, te tome de uma forma tão poderosa, que você nem vai dormir hoje à noite. E você vai falar comigo, por que aquele pastor foi pregar lá? Eu não estou conseguindo nem dormir. Problema. Tenha raiva de mim, mas tenha amor a quem está lá fora. Eles precisam de você. Eles precisam que você exerça o amor que Deus colocou em você. Eles precisam. E não de uma forma religiosa, ou não querendo se colocar melhor do que eles. Não! Talvez até pior, porque você mendiga da mesma graça. Você careceu e carece do mesmo amor. Até quando? Até quando a gente vai viver essa vida mais ou menos, de terminar o culto,
de terminar a nossa reunião, o nosso serviço de adoração ao Pai e sentarmos lá diante da televisão e ficarmos nem aí para o que aconteceu ou para o que está para acontecer. A terra está carecendo pelo teu amor, a terra está morrendo, cara. E você é um agente de transformação onde quer que você se encontre. Você não está lá para levar uma placa denominacional, você não está lá para levar o seu achismo teológico, você está lá para estabelecer o reino dele. É isso que ele quer de você. Todas as incursões de Jesus, Jesus não buscava a alma. Jesus não é caça-fantasma. Em todas as incursões de Jesus, Jesus queria cuidar de todas as áreas da vida daquela pessoa. Jesus se preocupava com o indivíduo como um todo, e não um indivíduo fragmentado. Jesus se preocupava de um indivíduo totalmente como um todo, querendo cuidar dele como um todo. E a gente fala, o cara levantou a mão, aceitou Jesus, tá bom. Não, não tá bom. Querido, as vidas estão lá fora correndo de uma forma desesperada. Nunca foi tão fácil pregar o Evangelho. Nunca foi tão fácil pregar o Evangelho de Cristo. Nunca foi tão fácil. Está sendo tão fácil que tem pessoas, vidas sendo enganadas. Nunca foi tão fácil. Na condução, no seu transporte para ir ao seu trabalho, à sua faculdade, nunca foi tão fácil. Vá aonde ninguém foi, vá aonde ninguém quer ir, vá, cara, vai lá. Eu não estou falando para você pegar e invadir uma boca de fumo igual um louco, não estou falando isso, mas entenda, a terra, a criação anseia de uma forma louca pela manifestação sua e minha como ruiós de Deus. O problema é que nós queremos santificar somente um pedaço da cidade de Cabo Frio. Mas o Senhor Jesus, Ele morreu por todos, por toda a criação. Precisamos santificar toda a cidade de Cabo Frio e não somente um pedaço dela. Tem gente que fala assim, na esquina da minha casa não bota macumba. Eu sou filho de Deus e oro para que não bote macumba na esquina da minha casa. E bate no peito e fala, não, bota macumba. E não bota mesmo. Cara, mas por que você não faz isso em toda a cidade? Não, na esquina, na rua da minha casa não tem morador em estado de rua. E por que você não faz isso por toda a cidade? Ele quer te capturar, cara. Ele quer te capturar por um propósito que foi perdido. Ele quer te capturar porque o deserto te parou. Ele quer te capturar porque você ficou frustrado com alguma coisa no passado. Ele quer te capturar porque você... Até quando, cara, você vai ficar preocupado com as coisas do passado? O Senhor já te perdoou, cara. Às vezes você mesmo que não se perdoou. Até quando você vai ficar preocupado e preso no passado? Eu libero na sua noite, nessa noite na sua vida, cara. Eu libero todas as amarras, cara, de Satanás, todas as amarras do diabo sobre o seu passado preso, acorrentado. O Senhor já liberou sobre a tua vida. Você já é um abençoado. Você já é liberado pelo Senhor. Você já está livre pelo Senhor. Então exerça o seu chamado. Exerça aquilo que Ele tem para você. Show, labaixei, cata, labaixou, labaixou. Cara, o deserto não pode te paralisar. O deserto não pode te parar. O deserto tem que ser uma injeção de ânimo para você continuar. Lembre-se, Yeshua, o nosso Cristo, o nosso irmão mais velho, passou por esse deserto.
Porque se ele não passasse pelo deserto, ele não teria como entender como é que é ser humano. Se ele não passasse por esse deserto, ele não seria apto para ser crucificado, para cumprir um propósito de Deus. Se você não passar por determinados desertos na sua vida, cara, você não vai estar apto para cumprir aquilo que Ele tem para você. O problema é que vivemos um evangelho que é só benefício. O problema é que vivemos um evangelho que a gente vai se dar bem em tudo. Foi Deus que me deu. Sim, foi Deus que te deu. Claro que foi Ele que te deu. Mas você vai bater no peito e vai falar que o carro foi Deus que me deu. E você, se Ele te deu o carro, e se Ele te pediu o carro para você vender e dividir o dinheiro com os pobres, você devolve? Foi Ele que te deu. Lembra de Jó? Ele me deu, Ele mesmo pode tirar. Onde está o teu coração, cara? Onde está o seu coração? Eu sei que não é uma palavra fácil de ouvir. Não é uma palavra que é gostosa, não sai glória. Mas eu quero te confrontar nessa noite, cara, para você mudar a sua mente. A palavra arrependimento no original é metanoia, é mudança de mente, mudança de postura, mudança de posição. A palavra justiça no original é tzedek, é estar na posição correta. Até quando? Até quando vamos nos preocupar com as nossas coisas e esquecer das coisas do Senhor? Sabe por que seus sonhos te frustram? Eu sempre falo isso. Você já parou para pensar? Por que os seus sonhos são frustrados? Eu vou te dar uma dica. A Escritura diz que os sonhos de Deus jamais serão frustrados, sim? Então agora você sabe por que o seu sonho se frustra, sim? Porque você sonha o seu sonho, não o sonho de Deus. O dia que você e eu sonharmos os sonhos de Deus, os nossos sonhos jamais se frustrarão. Jamais. 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 E o sonho de Deus é redimir uma criação. O sonho de Deus é estabelecer o reino dele. Não volte para trás, querido. Não volte para trás. Não paralise, não fique paralisado. A riqueza desse mundo deve ser usada para a salvação da humanidade. Sim. A riqueza desse mundo deve ser usada para que você possa prestar um serviço à comunidade, à sua comunidade. Não volte para trás no seu chamado. Não volte para trás na sua carreira, na carreira que foi proposta para você. Eu sei que não é uma palavra muito confortável de ouvir, mas eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que Deus manda falar para você. Eu não estou aqui para te dar vitória, porque a Bíblia fala que a nossa vitória é a morte de Cristo. A Escritura fala que a nossa vitória é sofrer por Ele. Cara, se a nossa vitória é sofrer por Ele, não pare de sofrer, continue. Sofra, mas sofra com Ele, porque todo sofrimento gera crescimento, gera entendimento. Sofra com Ele. Uma coisa é você sofrer com Ele, outra coisa é você sofrer sem Ele. Se
for para sofrer sem Ele, pare de sofrer em nome de Jesus, mas com Ele. Quando Jesus falou assim, quer vir após mim? Vem. Negue tua cruz. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não foi assim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, negue suas vontades. Toma a sua cruz, e a gente acha que cruz é a nossa sogra, o nosso sogro, o nosso patrão, o nosso trabalho. Que cruz? Não é, cara. A cruz é o propósito. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, tome o propósito que eu coloquei sobre os seus ombros e siga-me. Siga-me. E quando nós negamos a nós mesmos, nós negamos as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Quem aqui entregou a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Quem já entregou a sua vida para Jesus? Aleluia! Você já entregou a sua vida para Jesus? É dele? É dele mesmo? Eu gosto de interagir com você porque você vai ser responsável daquilo que você está falando. A sua vida que você entregou a Jesus é de Jesus ou é sua? Precisa de mais alguma coisa? É dele. Ele faz da sua vida o que quiser fazer. Ele faz da sua vida o que ele entende que é melhor para você. Nem que você tenha que morrer para nascer alguém. Nem que você tenha que ser humilhado para nascer alguém. A semente, para ela gerar alguma coisa, ela tem que ir para onde? Para a terra. Tem que haver um buraquinho lá. Se jogar a sementinha e tapar. E aí, de acordo com aquela semente, ou qual semente que foi posta naquele local, meses, dias, ela vai brotando, vai florescendo. E vai virando aquele fruto lindo. E terra lembra o quê? Deserto. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Imagine um deserto. Lá naquele horizonte no deserto. Lá no final do deserto, imagina comigo, conjectura comigo. O final do deserto, você percebe o deserto lá no final. Você já percebeu que o céu, ele toca o deserto? Sim ou não? Quando você olha para aquele deserto, aquela areada toda, você está olhando aquele monte de areia, e no final, lá no horizonte, bem longe, o céu está tocando a terra. Sabe o que é isso, querido? É no deserto que o céu toca você. É no deserto que Jesus toca você. É no deserto que Deus toca você. É no deserto que Deus transforma você. É no deserto. Não volte atrás. Você pode ficar de pé?